Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, a ideia é nós fazermos uma síntese de tudo que foi aprendido ao longo da nossa disciplina. E já vou aqui compartilhar com vocês os slides. Então, se vocês recordam, nós falamos sobre vários tipos de pesquisa, vários tipos de instrumentos relacionados com a pesquisa científica. E aí, aqui para vocês hoje é só uma síntese de tudo que foi trabalhado. Então, a gente falou de 3 grandes tipos de pesquisa: as pesquisas do campo exploratório, descritivo e explicativo, com 3 locais específicos de fonte de informação: campo, laboratório e a literatura científica. A gente tem vários outros tipos de pesquisa quanto ao procedimento de recolha de dados: experimental, levantamento, estudo de casos, investigação-ação, pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. A pesquisa exploratória, no caso, quanto aos objetivos, é aquela pesquisa que está preocupada em conhecer um objeto, um fenômeno, um fato. A descritiva, como o próprio nome está dizendo, está relacionado à descrição de um fenômeno, de um fato ou de um processo. E a explicativa está relacionada aí com causa e efeito, né? Preocupada em fazer algum tipo de experimento e explicar o porquê desse experimento. Aí nós falamos das pesquisas de cunho quantitativo. Mostrei esse quadro para vocês. Aqui é um quadro síntese, por hoje ser uma aula de revisão. E aí, dentro do campo dos estudos quantitativos, nós vamos ter 2 grandes blocos de estudos: os descritivos e os analíticos. No grupo dos estudos descritivos, nós vamos ter as séries de casos, os estudos correlacionais e os estudos observacionais. Do outro lado, do campo dos estudos analíticos, nós vamos ter tanto os observacionais quanto os experimentais. No campo observacional, nós vamos ter 3 tipos de estudo: o estudo de caso-controle, os estudos transversais e os estudos de coorte. Dentro do campo experimental, nós vamos ter 2 grandes tipos de estudo: os ensaios clínicos não randomizados e o padrão ouro nesse grupo de estudos, que são os estudos clínicos randomizados. E aí, paralelo a esses estudos de característica quantitativa, nós vamos ter as revisões ou os estudos secundários, que vão ser aqueles vários estudos de revisão: revisão bibliográfica, revisão de escopo, revisão sistemática com meta-análise, revisão narrativa. E aí a gente vai ter vários tipos de estudo com essa característica mais de estudo secundário, que a gente vai buscar informação basicamente na literatura. Então, em termos gerais, a gente viu esses tipos de pesquisa e os tipos de pesquisa com característica quantitativa. A gente falou também sobre citação, e aí, lembrando vocês que a gente tem 3 tipos de citação: a citação direta curta, direta longa e a citação indireta. Citação direta é aquela citação onde a gente vai ter a presença dos autores, o ano e a página, seguido das aspas, no caso das citações diretas curtas, e sem aspas, no caso da citação direta longa. Vocês devem recordar um pouco sobre isso. E aí, paralelo a isso, a gente falou também da citação indireta. Diferente da citação direta, ela não vai ter a presença das páginas, e nem aspas e nenhum recuo. E aí o autor, aqui nesse caso, quem cita o trabalho, ele vai ler um trecho de um artigo, de um livro, e vai transcrever com as suas palavras, indicando a fonte de onde ele tirou essa informação. Então, a gente teve aí, de modo geral, essa aula na nossa primeira unidade. A nossa segunda unidade, vocês devem recordar que nós tratamos sobre os esportes não convencionais. E aí, sobre esse tipo de esporte, por que chamar não convencional? Porque ele vai apresentar características distintas dos esportes que a gente já conhece. Então, nesse grupo aí de esportes não convencionais, eu lembro de ter apresentado para vocês 6 artigos. Sugiro que vocês façam a leitura dos artigos, né? Aqui é o primeiro deles. Todos esses artigos foram publicados esse ano, tratam especificamente sobre os esportes não convencionais em diferentes ambientes. Esse primeiro trata sobre um estudo de caso realizado com professores. Nesse segundo estudo, Desafios para o ensino dos esportes não convencionais com pessoas idosas, foi realizado em um CRAS, na cidade de Macapá. Também fala de 4 esportes não convencionais: Zebol e Softball das redes para a escola,
outro esporte que trata especificamente dessas duas modalidades, Tapembol nas aulas de educação física. Sugiro que vocês façam a leitura, porque aí fala um pouco do histórico dessa modalidade, das características, do criador da modalidade. E esse ano a gente vai ter o lançamento aí da bola, que teve parceria, que o professor tem parceria aí com a Pênalti, né? A bola nova do Tapembol, versão 2024, dessa modalidade específica. Artigo sobre Mambol, um novo esporte e novas possibilidades, publicado na revista Saúde, Corpo e Movimento. E aí sugeri, no final da segunda unidade da nossa disciplina, que vocês fizessem a leitura desse texto, que é um texto que fala especificamente sobre futilama. E aí, em linhas gerais, só para a gente fazer essa síntese aqui para vocês, vou apresentar aqui basicamente alguns dos esportes que a gente falou ao longo dessa disciplina. Sugiro ainda que vocês leiam um pouco mais sobre os esportes também criados fora do Brasil, mas nessa disciplina a gente tratou especificamente dos esportes nacionais. Esse aqui é o beach soccer, né, o primeiro, criado na década de 30. Falei do frescobol, criado na década de 50, pelo Caio Rubens Romero Lira. Futevôlei, criado na década de 60. Aquaride. O kimball, criado pelo Joaquim Bueno Camargo, o Sr. Kim, único esporte do mundo jogado com raquetes, né, de maneira coletiva. O biribol, o vôlei na água, criado pelo Dario Miguel Pedro, esse aí no canto superior direito, criado no final da década de 60, início da década de 70. Fute-tênis, criado pelo Oscar de Oliveira, na década de 90. Sandboard, lá de Santa Catarina. Em 2002, a gente vai ter o fute-saque, o futebol de saco, criado pelo Marcos Juliano Offenbach. É esse que aparece na tela aí para vocês, no canto superior direito. Esse esporte já é sucesso na cidade de Curitiba e aí está se expandindo cada dia mais aí pelo Brasil. Esse esporte tem um artigo nosso aí sobre essa modalidade, tratando de maneira específica, que é o Z-Ball, o Zácaro Ball, criado na década de 90, por esse professor que aparece na tela aí para você, professor Sérgio Plaster Zácaro, único esporte do mundo jogado com duas raquetes. Em 2003, em Belo Horizonte, a gente vai ter um outro esporte, criado pelo professor Cláudio Gomes, que é esse que aparece na tela, que é o esporte Solverball. E aí a gente tem, em 2007, um dos esportes que vem ganhando bastante expressão no mundo e no Brasil, que é o Tapembol, criado por esse professor, que é o professor Marco Aurélio Cândido Rocha, na cidade de Caeté, Minas Gerais, no ano de 2007. Mais um esporte criado no Brasil pelo professor Ricardo Roberto de Oliveira, Oliver Ball, único do mundo que se joga com apenas uma cesta. Aqui próximo da gente a gente vai ter o Mambol, criado pelo professor Rui Delbrando, em 92 e oficializado em 2004, único do mundo que se joga com duas bolas em formato de manga. Tem uma cidade no Pará, Igarapé-Miri, no Pará, a gente vai ter dois esportes criados por esse professor aí, que aparece na tela para vocês, professor Cristiano Paraguaçu, que é o mirimbol e o contra-ataque. São duas modalidades recentes. O mirimbol, criado em 2019, e o contra-ataque em 2021. A gente vai ter em Macapá o futilama, que não tem assim, exatamente um criador, né? Esporte que foi surgindo aí ao longo das partidas entre os jogadores na vazante da maré do Rio Amazonas, e aí não se sabe exatamente quem o criou, né? E aí, para fechar o ciclo de esportes criados no Brasil, a gente tem a capoeira, que vão ter 3 possibilidades de criação em solo brasileiro, em 3 capitais brasileiras, né? A gente não vai adentrar em nenhum desses esportes, para a gente não... Porque a ideia hoje é só fazer uma revisão. Pessoal, então, amanhã eu vou disponibilizar para vocês o link da nossa avaliação. Desejo boa prova a todos e até lá, pessoal.